Paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Na hora que o pastor Zé Roberto me chamou aqui, eu escutei uns uhul aí, umas... Para mim tá bom, gente. Para mim tá jóia. Mas eu queria que vocês fizessem algo melhor agora para o Senhor Jesus que está nesse lugar. Se você puder louvar o Senhor aí, com as suas palmas, com seus glórias, com as suas palavras de amor e gratidão a Ele, porque é Ele que é digno, é Ele que merece toda a honra, toda a glória, a adoração de todos nós que estamos aqui nessa manhã. Amém? Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Sempre bom a gente estar aqui na presença do Senhor, com a Igreja de Cristo, né? Juntos para falarmos a respeito aí das coisas de Deus. Isso é muito bom, né? É muito importante para a nossa vida. Como o pastor já falou anteriormente, nós estamos no ano da rendição, né? E nós temos aprendido aqui, temos ouvido palavras, né, já há algum tempo, que nos levam a uma posição, a uma postura de rendição, que nos levam a termos uma vida que se coloca numa posição de rendição, né? E, irmãos, cada vez que as mensagens vêm, que a palavra vem nesse sentido, mais eu tenho percebido assim uma luta muito grande no reino espiritual, combatendo as nossas vidas, a Igreja de Cristo, no sentido de impedir que nós tenhamos uma postura de rendição diante do Senhor. Eu tenho percebido que nos últimos tempos, desde que nós colocamos esse alvo de nos rendermos ao Senhor, o inimigo tem se levantado de forma feroz, tem se levantado de maneira agressiva contra a igreja, contra as vidas, contra as pessoas, lançando enfermidades, lançando situações, lançando uma série de coisas que tem muitas vezes abalado a vida de muitos irmãos e da igreja como um todo. Se você ainda não percebeu isso, pare para pensar, comece a observar, comece a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que abra os seus olhos espirituais, que abra o seu entendimento para que você tenha essa percepção. Porque, irmãos, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra e para que nós tenhamos e consigamos alcançar essa postura de rendição, nós precisamos batalhar. Não foi à toa que o Andy, quando estava ministrando louvor aqui no início, ele falou sobre isso, ele falou dessa forma, que nós estamos numa batalha, e é verdade. Então, querido, abra o teu olho, abra o seu coração, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor que te dê a direção no sentido de você ter uma posição de vida rendida aos pés do Senhor. Amém? Mas nós vamos falar nessa manhã, né, a respeito de rendição do amor. Rendição em amor, né? Todo o tema desse ano vai ser em torno de rendição e nós vamos começar falando nesse mês, como o pastor já falou, sobre o amor, né? Irmãos, quando a gente fala de amor, automaticamente, no nosso coração, tem que vir um sentimento de alegria, né? Então é com alegria que nós vamos falar sobre a questão do amor. É com alegria que nós vamos falar sobre o que é o amor, o que ele representa na nossa vida, como ele pode se manifestar na nossa vida, não é? E esse tema, ele é um tema muito profundo, ele é um tema essencial para as nossas vidas, especialmente a rendição em amor. Todos nós aqui, sem distinção nenhuma, nós buscamos o amor, não é? Em diferentes momentos, em diferentes áreas da nossa vida. Nós buscamos o amor humano, né? O amor de irmãos, o amor de marido e mulher, né? Quem aqui nunca se apaixonou? Quem aqui nunca teve um caso daquela coisa, ai meu Deus, de olhar para a pessoa, né, e suspirar?
Quem nunca teve aqui? Se não teve, nós vamos orar para que você tenha. Amém? E, irmãos, é algo natural isso na nossa vida, né? Nós também temos o amor que nós procuramos na nossa família. Amamos as nossas famílias, né? Nós temos o amor pelos nossos amigos. No entanto, nós temos um tipo de amor que ele está acima de qualquer amor que nós possamos buscar nessa terra. Ele está acima de qualquer amor que nós possamos pensar, imaginar, medir, ver a intenção. Esse amor é o amor divino, é o amor de Cristo, é o amor, né, do Senhor, o amor que o Senhor tem por nós. E esse amor, ele é capaz de nos transformar profundamente. Ele é capaz de fazer com que a nossa vida seja transformada de uma maneira assim que nós jamais poderemos imaginar. Jamais. Vocês estão olhando para uma pessoa aqui que é um exemplo da transformação que o amor de Deus pode fazer. O exemplo, eu já citei aqui numa outra oportunidade, a maneira como eu cheguei aqui na igreja. Né? Completamente contra as coisas de Deus. Completamente contra o amor às pessoas. Contra todas as formas que o cristão pudesse ter de amor. Eu era contra. Eu era alguém completamente revoltado contra Deus e contra tudo aquilo que fosse ligado à pessoa de Deus. Irmãos, o amor de Deus, quando eu entrei por aquela porta, eu entrei aqui duvidando de tudo, eu entrei aqui questionando um monte de coisas, eu entrei aqui falando coisas contra Deus. E eu me lembro muito bem, sentado no banco ali, na hora dos louvores, uma canção começou aqui, e eu comecei a olhar aquela letra, e a letra falava do amor de Deus. E era uma letra que falava: o teu amor se estende além dos céus, constantemente mostras que és fiel, tua alegria. Aí a Fernanda lembra. Amém, irmãos? E essa canção, ela começou a tocar na minha vida, ela começou a entrar pelos meus ouvidos, e naquela hora eu comecei a sentir uma coisa tão diferente, uma coisa tão maluca naquele momento, porque eu começava a lutar comigo mesmo, falando: não, você não acredita nisso, por que você está se sentindo dessa forma? Por que você está se sentindo dessa forma, sentindo essa coisa no seu coração, essa paz, esse calor, esse negócio que você não entende? Você não acredita nisso. Mas aquele sentimento começou a me tomar de um jeito tão poderoso, de uma forma tão poderosa, que eu não consegui resistir. Eu fui embora e aquela música não parava de tocar na minha mente, não parava de tocar no meu coração. E eu fui para minha casa, chegando lá, aquela música não saía da minha mente. Eu começava a falar: eu não quero mais essa música na minha cabeça, eu não quero mais. Colocava lá meus discos, né, de rock satânico que eu ouvia, colocava lá. Eu tinha discos, irmãos, que tinham, eram músicas que eram invocações demoníacas. E eu colocava aquilo ali, mas não adiantava, por mais que eu colocasse no último volume, aquela música não saía da minha cabeça, não saía do meu coração. Irmãos, no outro domingo, eu estava aqui de novo. E domingo após domingo, eu comecei a vir para cá. E até que num dia, numa terça-feira, no dia 25 de agosto de 1990, num banco aqui, numa reunião de oração, era uma terça-feira à noite, eu me rendi a Cristo. Eu me rendi ao amor de Deus. Então, irmãos, é poderoso o que nós vamos falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele transforma qualquer situação. O amor de Deus, ele faz com que a gente tenha capacidade de vencer qualquer coisa nessa vida. E nós vamos ver lá no texto de Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 até o 42, um exemplo disso. Diz assim a palavra, acompanha aí no telão, ou se você preferir, acompanha aí na sua Bíblia, em nome de Jesus.
Caminhando Jesus e os seus discípulos, eles chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã eu quero orar, pedir aqui que o Senhor venha, através do seu Espírito Santo, Pai, tocar a mente e os corações dos meus irmãos aqui nessa manhã, Pai. Que a palavra do Senhor venha, Senhor, poderosamente e faça morada, Senhor Deus, no coração e na mente dos meus irmãos. Assim como aquela canção há tantos anos atrás, Senhor, fez morada no meu coração e na minha mente. Que esta palavra possa, Senhor Deus, grudar na mente dos meus irmãos, no coração dos meus irmãos aqui. E que eles a levem todos os dias, Senhor, no seu coração e na sua mente. Para que eles possam chegar a uma posição de rendição ao teu amor, de rendição à tua gloriosa presença, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Então, irmãos, essa é uma história que a gente conhece bem, a história da família de Lázaro, né? Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. A palavra do Senhor diz lá nos evangelhos que o Senhor Jesus, ele amava a família de Lázaro. Ele amava Lázaro, amava Maria, amava a Marta. Tanto é que diversas vezes, quando o Senhor ia nas cidades para pregar as boas novas, quando ele ia falar do evangelho, quando ele ia para os lugares, geralmente quando ele tinha que passar pela cidade de Betânia, que era onde morava a família de Lázaro, geralmente quando o Senhor passava por ali, ele se hospedava na casa de Lázaro. Então o Senhor amava essa família. Ele tinha um sentimento especial por essa família. E talvez aqui, irmãos, Jesus, ele disse muitas frases durante todo o seu ministério. Ele falou muitas coisas durante o seu ministério, coisas impactantes, coisas que foram tremendas, porque eram palavras cheias de poder, palavras cheias de unção, palavras que ditavam o ritmo e o destino das vidas de muitas pessoas. Mas, queridos, eu quero chamar você a atenção que talvez nesse texto esteja uma das palavras mais poderosas que o Senhor Jesus já falou em todo o seu ministério. Quando ele diz para Marta, 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 você está ocupada com muitas coisas. Maria, ela escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Que parte é essa que Maria escolheu? Que parte é essa que ela desejou tanto, que fez com que ela abandonasse o serviço da casa, fez com que ela abandonasse tudo aquilo que ela tinha para fazer, ajudando Maria? Afinal de contas, não era qualquer um que estava ali na casa dela. Era o Mestre, era o Senhor Jesus, era o próprio Deus encarnado. Ele estava ali, e então aquilo exigia daquela família um tratamento especial. Mas Marta, ela entendeu uma coisa muito poderosa. Ela entendeu que a presença de Jesus ali naquele lugar era algo que precisava ser privilegiado, era algo que precisava ser, ela precisava abrir mão de tudo para que ela ficasse ali naquele momento, olhando e ouvindo as palavras de Jesus. Isso gerou uma indignação no coração da irmã, da Marta, porque ela ficava ali sozinha procurando os seus afazeres, fazendo as coisas, tentando arrumar tudo aquilo que precisava ser arrumado para que o mestre se sentisse bem.
Mas Jesus diz para ela: olha, Marta, você está preocupada com muita coisa. Você está preocupada com muitos afazeres. Deixa isso tudo para lá. A sua irmã escolheu a melhor parte, que era se render em amor a mim. A sua irmã, ela está numa postura de rendição em amor a mim. Por isso ela escolheu a melhor parte. Irmãos, talvez esteja aqui um segredo para as nossas vidas, de forma que muitas vezes a gente está tão preocupado, a gente está tão assim, com a cabeça cheia de tantas coisas, nós estamos com a vida tão corrida, com tantas coisas acontecendo, que nós esquecemos da melhor parte. Nós deixamos tudo, nós deixamos as coisas que acontecem tomar conta da nossa vida de uma forma tão grande, tão poderosa, que nós acabamos ficando alheios àquilo que é mais importante, nós acabamos ficando de lado naquilo que é mais importante, que é a presença de Jesus na nossa vida, que é a presença de Jesus na nossa casa, que é a presença de Jesus no nosso trabalho. Então, irmãos, se muitas vezes as coisas não dão certo, se muitas vezes as coisas acabam dando errado, as enfermidades vêm, os problemas vêm, problema no casamento, problema na família, é doença, é problema no trabalho, se muitas coisas vêm dessa forma, muitas vezes é porque nós não escolhemos a melhor parte. Porque nós não nos rendemos a Jesus, nós não nos deixamos envolver pela presença poderosa de Jesus, e isso traz para nós um peso que nós não podemos suportar. Por isso muitas vezes nós temos vivido com angústia, por isso muitas vezes nós vivemos uma vida de tristeza, de amargura, onde nós não conseguimos enxergar uma perspectiva ali na frente. Por quê? Porque a nossa bússola, o nosso guia, aquele que é o nosso alvo, é Jesus, e nós nos apartamos dele. Nós nos deixamos fora da presença dele. Por quê? Porque nós nos preocupamos com outras coisas. Nós nos preocupamos com aquilo que nós temos que pagar. Nós nos preocupamos com aquilo que nós temos que fazer. Nós nos preocupamos com aquilo que nós precisamos falar para o nosso chefe, com aquilo que nós precisamos fazer lá no trabalho, com as metas que nós temos que alcançar, com tudo aquilo que nós temos que fazer. E Jesus então ele diz aqui para Marta: olha, faz como a sua irmã, presta atenção, renda-se em amor. Isso é algo poderoso. E a primeira coisa que o Senhor Jesus faz, e Ele nos chama nessa manhã, é um chamado à rendição. A rendição em amor, ela começa com o reconhecimento de que há um amor maior do que qualquer outro ao nosso alcance. A primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é reconhecer que existe um amor que está acima de todas as coisas. Como foi falado aqui hoje, o pastor Zé Roberto também já falou na ministração da ceia, é um amor que nós não conseguiremos entender, é um amor que nós não temos capacidade de entender, e nós nem precisamos entender o amor de Deus, nós só precisamos nos render a Ele. Nós só precisamos ter uma postura de rendição completa, total, sem barreiras, sem limitações, dizer a Deus: Senhor, eu me rendo em amor ao Senhor, e a minha vida está agora diante do Senhor, e eu quero que o Senhor tome conta de tudo. Eu não vou me preocupar, eu não vou deixar com que as ansiedades dessa vida me tomem, eu quero escolher a melhor parte. É isso que nós temos que fazer, é esse o chamado de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Ele nos ama incondicionalmente e deseja se relacionar conosco de maneira profunda e pessoal. Às vezes nós esquecemos que Jesus nos chamou para ter um relacionamento com a gente. Às vezes a gente esquece que Jesus nos chamou para termos como a gente diz aí no popular, né, ter um tete a tete com a gente. A gente esquece que Jesus quer andar com a gente lado a lado. Ele quer nos abençoar como igreja? Sim, Ele quer nos abençoar como igreja. Mas primeiramente Ele te chamou para viver uma relação pessoal e íntima com você.
uma relação de amor, e esse amor ele encobre todo o pecado, ele encobre todo o defeito, ele encobre tudo aquilo que você possa ter dito, falado ou feito. O amor de Deus, ele encobre tudo aquilo que nós temos de errado, tudo aquilo que nós somos de errado, tudo aquilo que nós somos de pecado, tudo aquilo que nós somos de transgressão, de iniquidade, porque se não for o amor de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Nada, irmãos. O apóstolo João, ele nos diz lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, ele fala: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Então o chamado de Jesus para a nossa vida, em primeiro lugar nessa manhã, é um chamado para que nós recebamos o amor de Deus, porque Deus é o próprio amor. E se nós permanecermos nesse amor, o Senhor permanece em nós. E permanecendo em nós, nós teremos então uma vida de rendição, uma vida vitoriosa no nome de Jesus. A segunda coisa é que o amor de Deus, ele tem uma natureza transformadora. O amor de Deus, quando nós nos entregamos a Ele de todo o nosso coração, nós experimentamos uma mudança radical, profunda nas nossas vidas. Por isso, irmãos, eu me lembro direitinho do dia em que eu recebi a Jesus nesse lugar. Eu me lembro o dia, eu me lembro a data certinha, o ano, se bobear até a hora. Porque foi algo que transformou a minha vida de uma forma completa e profunda. Nós só podemos ser transformados profundamente, de fato, quando nós temos o contato, quando nós temos o impacto, quando nós temos a vivência do amor de Deus na nossa vida. Se nós não vivermos o amor de Deus, se nós não nos rendermos no amor de Deus, nós de fato nunca seremos transformados profundamente. Nós vamos viver sempre na superficialidade. Nós vamos viver sempre ali, ó. Nunca vamos mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. Nós nunca vamos conhecer o que é abrir a boca e dizer ao enfermo, seja curado, e ele ser curado. Nós nunca vamos viver experiências sobrenaturais com Deus, se nós não formos de fato transformados pelo amor do Senhor. E essa transformação, ela passa por esse passo da rendição. Se eu não me rendo ao amor de Cristo, se eu não me rendo ao amor de Deus, eu não consigo ser transformado por Ele. Eu não consigo ser modificado por Ele. Por isso, o Senhor nos chama para termos uma vivência transformadora pela natureza do amor divino. O amor de Deus, ele, como eu falei anteriormente, ele tem poder de mudar e modificar todas as coisas, inclusive a nossa vida, inclusive o nosso caráter. Muitas vezes a gente ouve orações: Senhor, transforma o meu caráter, transforma a minha vida de forma que eu não seja mais como eu sou. Só que se você não se rende ao amor de Deus, se você não se rende ao que o Espírito Santo propõe para você como rendição, você não vai ser transformado, porque o seu eu, o ego, aquilo que você acha que é o melhor para você, sempre vai estar acima das coisas de Deus. Sempre vai estar acima daquilo que Deus tem proposto para a sua vida, daquilo que Deus tem proposto para você como cristão, em primeiro lugar, e como igreja. Então, nós precisamos ser transformados na profundidade, mergulhar na profundidade do amor de Deus, para sermos então transformados. E aí o que vai acontecer, irmãos?
é muito importante a gente lembrar que essa rendição, ela não é uma perda de identidade. Você não vai deixar de ser quem você é. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Mas isso traz para a gente uma descoberta de quem realmente você é, de quem realmente nós somos. Assim como já foi falado aqui, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. E essa experiência transformadora do amor de Deus na nossa vida, ela traz para a gente a descoberta dessa identidade de filho, dessa identidade de sacerdote, dessa identidade de alguém que foi chamado por Deus para ser a diferença nesse mundo, de alguém que foi separado, que foi escolhido para que vivesse a plenitude do amor de Deus, a plenitude do poder de Deus, né? O Senhor Jesus, ele diz lá, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, olha, vão e façam discípulos. Onde? Só aqui? Onde mais? Em todos os lugares, né? Aqui em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Foi para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor quer transformar as nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos ser transformados em amor. No amor de Deus. Amém? Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E nisso ele está dizendo, olha, se você se render em amor, se o amor de Deus penetrar profundamente no seu coração, e você então for transformado por esse amor, pela ação do amor de Deus, você certamente, você não vai se tomar a forma do mundo. Você não vai se corromper com as coisas de lá de fora. Você não vai tomar para a sua vida coisas que não te fazem bem. Coisas que não vão trazer edificação para a sua vida pessoal e nem para a sua vida como igreja. Você não vai assumir uma postura mundana dentro do próprio corpo de Cristo. Porque você não vai se moldar às coisas desse mundo. Porque assim você vai chegar ao quê? A um patamar onde Deus te coloca para experimentar as grandezas e as profundidades de uma vida com Ele. E você vai, com certeza, provar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus para a sua vida. E aí os problemas vão sair, aí as dificuldades vão sair, a sua família será restaurada, o seu casamento será restaurado, as enfermidades vão cessar, porque na sua casa, na sua vida, o poder de Deus está num nível tão alto pela sua profundidade com Ele, que nada dessas coisas vão poder te atingir, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, e todo joelho há de se dobrar diante desse nome, que é Jesus, o Filho de Deus. Amém. Irmãos, é claro que tudo isso é muito bom, é muito maravilhoso, é algo poderoso para as nossas vidas, mas se nós queremos alcançar todas essas coisas, é fato que nós teremos obstáculos que vão tentar nos parar. Nós teremos obstáculos que vão tentar fazer com que eu e você não alcancemos essa rendição em amor, né? Embora o amor divino ele seja poderoso e transformador, muitas vezes nós vamos enfrentar obstáculos que nos impedem de nos render completamente a Ele. E aí o que nós podemos ver? O egoísmo. Não é? O egoísmo ele tem sido o motivo de muitas vezes os cristãos terem dificuldade com essa questão de serem transformados pelo amor de Deus. Por quê? Porque aquilo que é importante para mim vem em primeiro lugar. Eu não me importo com o que está acontecendo na vida do meu irmão. Mas eu vou fazer aquilo que for melhor para a minha vida,
e aí depois eu oro pelo meu irmão. Tá tudo certo. E isso é uma postura que nos impede, nos afasta e não nos deixa viver o amor de Deus. Então o egoísmo é algo que tem tomado conta muitas vezes da nossa vida. E aí você fala assim, mas eu sou bênção na vida do meu irmão, tá? Você pode ter ser bênção na vida do seu irmão, mas talvez você tenha a postura egoísta de uma outra forma. Como por exemplo, se você acha que não é importante você estar aqui às segundas-feiras para estudar a palavra, isso é uma forma de egoísmo. Isso é uma forma de ser egoísta. Porque você se recusa a aprender mais para abençoar as pessoas. Isso é uma forma de egoísmo. O medo é algo que paralisa. O medo é algo que nos traz um peso, que muitas vezes faz com que a gente não viva o amor de Deus. Por quê? Porque nós temos medo de muitas coisas. Nós temos medo do que os outros vão pensar. Nós temos medo, mas se eu deixar o amor de Deus fluir na minha vida, eu vou, de repente, lá na hora do culto, eu vou começar a pular, eu vou começar a dar glória a Deus, a falar, a gritar, a orar em línguas, e o que os outros vão pensar de mim? Não importa, irmão. É você e Deus, o Senhor tem algo particular com você. E a postura que você tiver nesse momento, se você tiver essa postura ela vai tocar a vida do outro de maneira positiva. Por quê? Porque você vai incendiar o outro também. Você já viu colocar fogo num lugar e o fogo ficar só ali? Com um monte de lenha em volta? Não vai. O fogo vai se alastrar, o fogo vai incendiar, vai começar a tocar o seu irmão, e o seu irmão vai se incendiar também, e o outro. Quando você perceber, a igreja está num fogo puro, a igreja está manifestando os dons, a igreja está sentindo a presença de Deus, e ali haverá cura, ali haverá libertação, ali haverá a rendição ao Senhor de pessoas entregando suas vidas a Cristo. E é isso que nós precisamos vencer, o medo que nos paralisa. A falta de confiança e a busca pelo controle são algumas das barreiras que nós precisamos superar. Tudo nós queremos ter o controle nas nossas mãos. Lá em casa, a Juliana brinca lá comigo às vezes, né? Porque eu fico com o controle da televisão muitas vezes na mão. E aí eu tenho que pegar alguma coisa na cozinha ou vou para outro cômodo da casa e eu ponho o controle no bolso e levo. Eu levo o controle no bolso e fica comigo. E ela às vezes está lá assistindo alguma coisa, quer mudar, mas não muda. Por quê? Porque o controle está comigo. Na verdade eu faço que é para não mudar, porque eu estou assistindo, entendeu, irmãos? Mas nós queremos ter o controle de tudo na nossa vida. Nós temos uma grande dificuldade em entregar o controle das situações da nossa vida nas mãos do Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós não entregamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, nós estamos dizendo para Ele, o Senhor não é o suficiente para mim. O Senhor não é capaz de me ajudar, o Senhor não é capaz de solucionar os meus problemas, o Senhor não é capaz de sustentar a minha vida. É isso que nós dizemos quando nós não entregamos o controle nas mãos do Senhor. E isso também nos paralisa. Isso também faz com que a gente pare. Precisamos reconhecer, irmãos, que essas barreiras e entregá-las a Deus, pedindo que Ele nos ajude a superá-las. Nós não somos super-heróis. Nós não temos superpoderes. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos pedir a Ele que nos ajude a vencer essas barreiras, a vencer tudo aquilo que nos impede muitas vezes de sermos constantes na nossa célula, de sermos constantes nos cultos na igreja, de sermos constantes numa vida de oração, de sermos constantes numa rotina de leitura e aprendizado da palavra, de sermos constantes, de estarmos e desejarmos a presença de Deus onde quer que nós estejamos. Nós precisamos de ajuda para isso. E nós temos que pedi-la ao único que pode.
é Jesus. E nós só vamos conseguir essa ajuda quando nós nos rendermos em amor a Ele. E quando nós conseguirmos, e nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Se você crê nisso, levanta tua mão aí, dá uma glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Nós vamos conseguir. E quando nós conseguirmos, nós também colheremos frutos. Colheremos frutos poderosos desse amor. Quando nós nos rendemos em amor, nós abrimos espaço para que Deus opere em nós e por meio de nós. E os frutos dessa rendição são vários. Nós vamos alcançar a paz interior, ou seja, o seu coração, o meu coração, nós não vamos mais sentir aquele peso, aquela tribulação, aquela coisa que muitas vezes nos angustia, que nos deixa ansiosos, que nos deixa numa postura prostrada, porque nós agora teremos paz em nós. Porque o próprio Senhor Jesus prometeu, quando Ele está lá fazendo a sua última oração pelos discípulos, Ele fala assim, olha, a minha paz eu dou, e eu não a dou como o mundo a dá. Uma paz que excede todo entendimento, uma paz que está acima de tudo aquilo que a gente possa imaginar e possa pensar. Uma paz que toma o nosso ser, no meio de um furacão, nós conseguimos respirar e saber que o quarto homem da fornalha está do nosso lado, está andando conosco, no meio do fogo, no meio da tempestade. Ele diz com uma palavra, tempestade, para! E os ventos se acalmam, o mar se acalma. Ele tira a nossa vida de dentro da fornalha e Ele faz com que nós saiamos ilesos, com que nós saiamos com a nossa roupa sem ter nada chamuscado. E Ele faz com que a gente ande em vitória, com que a gente saia da cova dos leões, sem ter um pedacinho, um arranhãozinho sequer da nossa vida. A paz interior que o Senhor nos dá é uma paz que excede todas as coisas. A alegria verdadeira, ou seja, nós não seremos mais tomados por tristezas, por amarguras, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o nosso escudo, é ela que vai fazer com que nós sejamos impulsionados, com que nós sejamos prontos a servir, prontos a amar o nosso irmão, prontos a ajudar, prontos a levar o Evangelho, a falar do amor de Deus para esse mundo perdido aí fora. É esse amor que vai nos proporcionar isso, e essa alegria ela vem do Espírito Santo, ela vem de uma postura de rendição ao Senhor. Nós teremos relacionamentos saudáveis. Nós poderemos nos relacionar como irmãos, como família. Nós poderemos nos relacionar como amigos de uma maneira saudável, sem ter uma amizade tóxica, sem ter um relacionamento tóxico, abusivo, um relacionamento que só suga a vida do outro e nada dá em troca. A partir de então, quando o amor de Deus entra na nossa vida, os nossos relacionamentos eles são transformados, eles são curados de uma forma que eu mais entrego do que recebo. Onde eu mais abençoo do que sou abençoado. Porque eu sei que quando eu estendo a mão, que quando eu abençoo, que quando eu falo algo, dou uma palavra profética para o meu irmão que está ali cabisbaixo, que está ali sentindo alguma coisa, eu sei que quando eu faço isso, o céu se rasga, se abre e Ele demanda a sua bênção sobre a minha vida e sobre a vida do meu irmão. E é assim também com as nossas vidas como igreja. Quando você abençoa esta igreja, quando você abençoa esta casa, quando você permanece, quando você fica, quando você toma uma posição, os céus eles vão se abrir, vão se rasgar e o Senhor vai demandar sobre a sua vida bênção sem medida que você não vai conseguir contar, meu irmão. Você não vai conseguir contar, você não vai conseguir medir, porque a palavra de Deus ela nos diz isso. Amém? Oh Senhor. E o próprio Jesus, Ele nos lembra lá em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se você permanecer no amor de Deus, se você tomar o amor de Deus, se render ao amor de Deus e viver uma vida de rendição dentro desse amor, você estará sempre colocado na videira. Você estará sempre colocado no Senhor Jesus. Você sempre estará nele. E você estando nele, você sempre dará frutos. E você sempre colherá frutos. Você ofertará, você dará muito, e também você receberá muito. Porque o ramo que está nele é um ramo que frutifica a 100 por 1. É um ramo que frutifica sempre e nunca para. Amém? Então, irmãos, a rendição em amor é um convite que Deus nos faz diariamente. Ele nos chama para abrir os nossos corações e nos render ao seu amor que é perfeito e transformador. Quando nos entregamos a Ele, descobrimos quem realmente somos. E nós somos capacitados a viver uma vida plena de propósito. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito nessa vida, se renda ao amor de Deus. Mergulhe no amor de Deus. Tenha uma vida de rendição no amor de Deus. Porque aí você vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida. O propósito para o qual Deus te chamou. Aquilo para o qual Deus te colocou aqui nesse lugar. Sabe, irmãos, muitas pessoas eu ouvi falar dizendo: eu amo esta igreja. Eu amo esta comunidade. Mas diante das tempestades, pularam do barco. Deixaram esta igreja. E eu não estou falando isso como uma forma de crítica. Mas eu estou falando isso porque você que está aqui, você que ficou, você que está nesse lugar, você tem algo poderoso nas suas mãos. Você tem algo poderoso nas suas mãos. Deus quer fazer através de você uma revolução nesse lugar. Uma revolução em amor nesse lugar, nesse bairro, nessa cidade, quem sabe nesse país. Mas é através de você. Rendido em amor. Rendido aos pés do Senhor. Cheio, pleno do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Glória a Deus, Senhor. Amém? Nós não vamos nos estender mais muito tempo, mas eu quero fazer algo de Deus aqui nessa manhã. Eu queria convidar você, irmão, que quer nessa manhã ter essa postura de rendição. Queria convidar você nessa manhã que tem aqui uma postura, que quer ter uma postura de se entregar 100% em rendição ao amor de Deus. Para que o amor de Deus transforme a sua vida hoje. Eu queria que você saísse aí do seu lugar. Você viesse aqui para frente. Amém? Se você quiser, irmão. Se você não quiser, você está na liberdade. Amém? Você que quer ter a sua vida transformada, que você reconhece quem você é, que você reconhece que você precisa de Deus, que você precisa mergulhar nesse amor, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Irmão, nós não vamos orar nesse momento,
Nós só vamos cantar, nós só vamos adorar ao Senhor. E você que veio aqui à frente, você vai cantar essa canção como você nunca cantou na sua vida. Você vai cantar essa música rendido em amor. Rendido. E você vai dizer para Ele, você vai clamar e aclamar ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. E você que não veio, ore por esses irmãos aqui. Adore ao Senhor também, clame e ore por esses irmãos. Em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias. Isso, cante. Quero louvar. Cante, erga a sua voz agora e seja liberto. Seja rendido ao amor do Senhor. Erga a sua voz agora em nome de Jesus. Que Ele vai te trazer o consolo. Ele vai te dar o abrigo. Força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Você que veio aqui à frente, olha aqui para mim. Em nome de Jesus. Hoje você deu um passo muito importante. Hoje você deu um passo de fé na presença e na direção do Senhor. Confia. Não desista. Lute. Porque o Senhor está com você. O Senhor está com você por onde quer que você esteja. E Ele vai cuidar de você, Ele vai te direcionar, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai fazer da sua vida uma vida plena, porque é promessa dEle em nome de Jesus. Que você vá para casa abençoado, no nome de Jesus. Amém.